E hoje nós teremos o tão esperado Acordo Previdenciário Brasil, Portugal e Espanha. Mas, Cíntia, por que não Brasil, Portugal e Brasil e Espanha? Porque eles têm um acordo multilateral. Sim, você pode levar seu tempo para a Espanha, depois mudar de ideia e trazer para Portugal e depois mudar de ideia e vir para a Espanha, levar tudo de volta para o Brasil de novo. Nossa, que confusão! Só a Ana Beatriz Hayasaki para poder ajudar a gente a entender isso. Se você está nessa situação de que tem alguns aninhos trabalhados no Brasil, alguns anos trabalhados na Espanha, alguns anos trabalhados em Portugal e deseja juntar tudo isso para poder se aposentar em algum lugar, esse é o momento de você ficar ligado no episódio e entender toda essa situação. Vamos lá? Aninha, seja muito bem-vinda, você que está aqui todas as semanas me acompanhando, me dando força e orientando os brasileiros que estão vivendo aí pelo exterior. E hoje, muito importante, muitos brasileiros que vivem na Espanha e em Portugal estão me questionando sobre essa questão dos acordos previdenciários, não é? Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas e ainda digo mais, ainda vamos ter um combo, né? Que você me contou que existe um combo previdenciário. Ó, gostou? Combo previdenciário, gente. O combo previdenciário, para quem não conhece o conceito, acontece quando você pode ficar levando o seu tempo de contribuição, os seus valores, sei lá o quê, porque a Ana vai explicar pra gente, de um país para o outro. Então, como eu sei que acontece, porque muitos de vocês já vieram aqui falar comigo sobre esse assunto, muitos de vocês saem do Brasil, vão para Portugal, aí passam alguns meses em Portugal, não gosta de Portugal, vai para Espanha, sai da Espanha, vai para Paris e depois volta para Portugal. Hoje nós vamos falar sobre o acordo previdenciário Brasil-Portugal, Brasil-Espanha e Brasil-Portugal e Espanha. E depois, no final desse episódio, a Ana vai me dizer se existem outros acordos na União Europeia, né? Porque eu sei que tem um acordo do Mercosul, né? Mas a gente vai ter um episódio sobre isso. Bem-vinda! Muito obrigada, Cíntia, mais uma semana aqui, muito bom estar de volta. E sim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um acordo multilateral, além do acordo bilateral que o Brasil tem com Portugal e Espanha, mas também um acordo multilateral que envolve alguns países aqui da América Latina, inclusive o Brasil, e Portugal e Espanha. Então já vamos começar. Eu quero explicar uma coisa aqui para quem tá ouvindo a gente hoje e não sabe de onde foi que surgiu esse assunto, porque tem gente que eu sei que tá caindo aqui de paraquedas e você não faz nem ideia do que é um acordo previdenciário, não sabe qual é a guia que você tem que pagar quando você tá vivendo no exterior, não sabe quais são essas situações. Para você que chegou aqui agora, do nada, você vai voltar algumas casas lá no episódio 2, onde eu entrevisto a Aninha e pergunto a ela todos os questionamentos básicos sobre a Previdência Social do Brasil. Lá a gente tira todas essas dúvidas. Hoje nós vamos realmente mergulhar nos acordos Brasil, Portugal e Brasil e Espanha. E Ana, para começar, já me diz que você já me disse que os acordos são muito parecidos. Então, eu quero que você me diga quais são as similaridades e quais são as diferenças entre esses acordos? Tudo bem, Cíntia, vamos lá. Os acordos são bem parecidos, porque o acordo Brasil-Espanha e Brasil-Portugal, eles abrangem mais benefícios, tá? Os outros acordos abrangem menos benefícios, mas esses dois específicos abrangem aposentadorias no geral, pensão por morte, salário maternidade, que é muito importante, auxílio, tá? Por incapacidade. Nisso, eles são bem parecidos. Outra coisa que diferencia muito eles, então eu vou falar também do que é muito parecido e o que diferencia muito, é que no acordo Brasil-Espanha, o Brasil garante um salário mínimo. Mas no acordo Brasil-Portugal, o Brasil não garante um salário mínimo. Além do mais, nós temos também a diferença que na Espanha, nós vamos conseguir também usar o regime próprio aqui no Brasil, mas em Portugal, infelizmente, não. O que é o regime próprio? O regime próprio é aquele que envolve os servidores públicos. Então, alguns servidores públicos estão segurados pelo INSS e alguns servidores públicos necessariamente estão segurados pelo regime próprio deles. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no estado de São Paulo, que é concursado no estado de São Paulo, ele é regido pela SPPrev. Entendi, nem sabia que o nome era esse. Eu sabia que eles tinham uma aposentadoria deles, mas não sabia que o nome era esse. Certo, então me conte, como funciona o acordo Brasil-Portugal?
especificamente. Então, eu quero saber alguns detalhes que eu quero saber sobre essa questão. Como funciona o acordo? Tempo de contribuição. Como é que eu posso levar o meu tempo do Brasil para Portugal? Se é vantagem ou desvantagem, na sua opinião, nas suas análises. O que é que eu saio ganhando? O que é que eu saio perdendo? Como é essa questão? O acordo Brasil-Portugal, ele é muito interessante, justamente porque você vai ter direito a mais benefícios. Então, são vários tipos de benefício, vários tipos de aposentadoria. Então, ele é um acordo bem amplo, o que é muito bom. Aí, se ele é vantajoso ou não para você, tudo depende de caso a caso. Eu sempre vou falar isso, tudo depende do seu caso. Nós sempre temos que analisar cada caso individualmente. Porque também depende de quanto você pode ou não investir. Particularmente eu, Ana Beatriz, acho muito interessante, caso você consiga, ter 2 aposentadorias, cada um no seu país integralmente. Então, contribuir pro INSS e aposentar no INSS e contribuir em Portugal e aposentar na Seguridade de Portugal. Mas caso você não tenha essa facilidade, né, esse investimento, o acordo segue sendo muito bom também, porque você não vai ficar engessado apenas em, por exemplo, 3 benefícios, como a gente já falou aqui no acordo Brasil-Canadá, que são só 3 benefícios, e aqui Brasil-Portugal são diversos benefícios que você pode se beneficiar. Me diz uma coisa, existe um salário mínimo em Portugal? Existe um salário mínimo em Portugal, mas, como todo mundo já sabe, a aposentadoria não garante um salário mínimo em Portugal. Aqui no Brasil é garantido. Mas o acordo Brasil-Portugal não garante também no Brasil um salário mínimo. Mas o acordo Brasil-Espanha, por exemplo, garante um salário mínimo no Brasil. Digamos, o que você está querendo me dizer é o seguinte: se eu me aposento no Brasil, vim para Portugal, contribuí 5 anos em Portugal e quero levar esses 5 anos para o Brasil, porque eu venci, não quero mais ficar aqui e voltei para o Brasil. Trago esses 5 anos de Portugal para o Brasil, ou seja, estou usando do acordo previdenciário. Não é vantagem usar esses 5 anos, porque aí o meu valor a receber pode ficar mais baixo do que o salário mínimo, é isso? É mais ou menos isso. Vamos lá. Quando é um tempo relativamente curto, em comparação ao que você já contribuiu aqui no Brasil, trazendo esse período para cá, não vai impactar tanto na renda, porque lembrando, vou falar de novo, nós só levamos tempo de contribuição, nós não levamos o salário de contribuição. Então, o salário que foi contribuído aqui no Brasil vai continuar aqui no Brasil e o salário que foi contribuído em Portugal vai continuar em Portugal, e aí você só vai ter essa somatória de tempo. E aí, tanto aqui, tanto em Portugal, vai fazer com que, na hora do cálculo, a sua média diminua. Então, não necessariamente vai ser menor que o salário mínimo. Tudo isso a gente faz através de cálculos previdenciários. Mas, por exemplo, eu contribuí 25 anos no Brasil. Aí, o exemplo da Cíntia. Fiquei 5 anos em Portugal, mas decidi voltar. Não vai impactar tanto porque você tem 25 anos no Brasil e 5 anos trazidos de fora. Entendi, complexo, viu? Muito complexo. Ai, não dá pra fazer sozinho, né? Eu tô aqui triste já, porque eu achei que eu ia fazer minha previdência sozinha. Mentira, não entendo nada disso. Não entendo nada disso. Vocês não venham falar com a contadora de imigrante sobre esse assunto, eu já disse pra vocês. Vou deixar aqui o contato da Ana na descrição do vídeo, tanto no Instagram quanto no YouTube, e vocês vão lá falar com ela, tá? Pelo amor de Deus, tenha consciência. Não vai tentar fazer sozinho, porque você já viu a confusão que é. Então, Ana, me diga, Brasil, Espanha. Brasil e Espanha é bem parecido também com Portugal, porque nós vamos ter vários benefícios para você conseguir usar com um acordo. Então, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Então, a gente tem vários benefícios aí que a gente pode se beneficiar. No acordo internacional entre Brasil e Espanha, o Brasil garante que você vai receber um salário mínimo. O que isso é muito vantajoso. Então, e nós também vamos poder usar alguns períodos que você, por exemplo, foi servidor público ou que você contribuiu para o INSS. Então, a gente vai poder fazer esse mix entre esses 3 regimes, vamos colocar assim. Então, 2 no Brasil, que é o geral e o próprio, e o que você contribuiu na Espanha. Gente, eu achei esse acordo muito legal, viu?
Eu achei que o acordo Brasil-Portugal seria o mais vantajoso, mas o Brasil e Espanha parece ainda melhor, né? Porque quando você pode usar o regime próprio, você não invalida anos trabalhado como servidor público, o que é muito vantajoso, né? Porque você pode ter sido concursado 10, 15 anos e decidiu ir embora do país por algum motivo pessoal ou familiar, não importa o que é, e aí esse tempo não vai ser perdido. E não necessariamente também esse tempo vai ser perdido. Caso você decida se aposentar no Brasil, porque você conseguiu contribuir separadamente nos dois países, mas você tem um tempo de regime próprio, você pode pegar uma CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição, jogar isso para o regime geral. Lá sim vai constar tempo de contribuição e salário de contribuição, porque é Brasil. E aí você vai poder se aposentar no Brasil com uma renda maior, com um tempo maior. Olha que legal. Eu curti isso, viu? Nunca fui funcionária pública, mas curti. Eu sei que aqui em Portugal, pelo menos, a realidade da Espanha eu ainda não conheço, mas eu sei que aqui em Portugal tem 7.000 aposentados do Brasil vivendo legalmente aqui em Portugal. Tem noção? Muitos desses são funcionários públicos, porque muitos já fiz a consultoria fiscal e muitos são funcionários públicos. Tem muito bombeiro, tem muito policial, tem muito forças armadas e tem muitos servidores de prefeitura e etc. Muito legal, gostei. Para quem vive na Espanha, que deve ser uma proporção, eu imagino que seja uma proporção parecida, é muito vantajoso mesmo essa situação. Me diz uma coisa, quão difícil é eu conseguir essa aposentadoria em um desses dois países? Porque assim, vou falar uma verdade aqui pra vocês. Tudo aqui em Portugal é muito difícil. Gente, não é fácil, porque você chega em qualquer órgão público aqui em Portugal, de manhã você é atendido de um jeito e à tarde você é atendido de outra forma. De manhã você tem uma informação, à tarde você tem outra. A depender de quem está te atendendo, você pode ter possibilidades diferentes. É uma loucura isso aqui. Então, qual é a forma de garantir que eu vou estar conseguindo garantir os meus direitos? Porque, no caso, você tá no Brasil hoje, mas você vai vir a morar na Espanha, imagino que você vai atuar na Espanha também com relação a isso, mas digamos que eu queira fazer, primeiro bora falar de Portugal. Eu quero trazer meu tempo para aqui, para Portugal, porque eu não quero pagar os 25% de imposto de renda, eu quero receber minha aposentadoria toda por Portugal. Como seria isso? Isso é muito importante. Quando a gente usa um tratado internacional, nossa aposentadoria ela vai ser compartilhada entre os dois países. Então é assim, apesar de somar o tempo de contribuição tanto num país quanto no outro, eles vão fazer os cálculos com base em cada país na sua lei, e aí eles vão compartilhar o pagamento. Então é como se fosse uma aposentadoria que dois países pagam. Então, por uma parte o Brasil vai pagar conforme a lei dele, então vai fazer o cálculo tudo certinho e vai ver quanto você tem para receber, e na Espanha vai ser a mesma coisa. Então você vai ser regida claramente pela lei da Espanha, eles vão fazer todo o cálculo, ver se você tem tempo, ver se você tem idade, fazer essa somatória e ver quanto dá. Então vai ser uma aposentadoria só compartilhada entre dois países. É meio confuso, eu sei. Minha cabeça explodiu agora. Então eu preciso ter um advogado no Brasil e um em Portugal, ou um no Brasil e um na Espanha? Ou somente no país onde eu vou receber definitivamente a aposentadoria? Os tratados, eles são bem claros em relação a isso. Então, tudo depende de onde você está morando. Você vai pedir a sua aposentadoria para totalizar esse tempo do Brasil na Espanha, se você estiver morando na Espanha, e no Brasil, se você estiver morando no Brasil. Em Portugal é a mesma lógica, tudo bem? A vantagem de você estar assessorado por um advogado previdenciário é que você vai conseguir, por exemplo, prever o quanto você vai ganhar no Brasil. E também prever assim, mas será mesmo que é melhor usar o tratado? Será mesmo que é melhor eu continuar contribuindo separadamente para cada um? Então é isso. Você precisa saber o que fala o tratado certinho para não ter surpresa e saber exatamente como pedir a sua aposentadoria corretamente. Se vai ser pelo Brasil, se vai ser pela Espanha, se vai ser por Portugal. E aí, obviamente, os órgãos de ligação entre eles vão se falar, e aí eles vão resolver, e aí vão verificar se isso tá certo, se isso não tá, porque eles têm uma comunicação, e é isso. Olha, eu achei muito bonitinho, assim, você dizer que é importante um advogado previdenciário. Pode ser até que no Brasil você consiga alguma coisa relacionada a esse assunto, de usar o acordo previdenciário sozinho,
o que eu acho muito difícil, mas em Portugal eu lhe garanto que sem um advogado você não vai conseguir ir pra lugar nenhum. Isso é certo. Eu quero saber uma coisa. Qual é o estado no qual eu preciso estar, no qual a minha documentação precisa estar, para que eu me beneficie desse acordo? Se eu tiver legal, logicamente eu não vou poder me beneficiar, né? Porque se eu tiver legal, eu não estou contribuindo com a segurança social, não tem nem o que se dizer sobre isso. E se eu tiver somente um título de residência de estudante, um título de sei lá o quê, que não seja permanente, sabe? Eu não tenho ainda nacionalidade, eu ainda estou transitando, eu vim para cá, para Portugal com visto, mas eu só tô aqui há um ano, digamos assim, e deu o meu tempo de aposentadoria. Eu posso trazer o meu tempo para cá e me aposentar mesmo não tendo visto permanente em Portugal ou na Espanha, ou o visto permanente é obrigatório para que eu tenha direito a esse acordo? Alguns tratados de alguns países falam que é obrigatório você ser residente. Então, você precisa ser residente legalmente. Então, com visto de trabalho, tudo certinho. Com visto de estudante, você não é obrigado a contribuir. Creio eu também que eles não aceitariam uma contribuição apenas com visto de estudante. Porque, em tese, é um visto provisório onde você vai, mas você vai voltar. Aí, a partir do momento assim, mas meu visto acabou e eu consegui um emprego, agora o meu visto mudou, aí as coisas também mudam, certo? Porque você, como estudante, não é obrigado a contribuir. A lei de Portugal ou da Espanha não fala isso, e a do Brasil também não. Por quê? Exatamente, porque você é estudante, você não é um contribuinte obrigatório. Mas digamos que eu nunca tenha contribuído em Portugal. Por exemplo, eu vim para Portugal com meu esposo e tenho o visto, né, de familiar. Tá. Aí eu tô legalizado. Só que eu sou dona de casa a vida toda, nunca contribuí com a segurança social em Portugal. Entretanto, no Brasil eu já tinha 20 anos de contribuição. Eu vou trazer esse tempo para Portugal para me aposentar por Portugal? É possível mesmo que eu nunca tenha contribuído com a segurança social? Ou não, eu obrigatoriamente preciso me aposentar pelo Brasil? Eu também não sei se você tem esse nível de profundidade de conhecimento na lei de Portugal, por conta de que é bastante complexo. Então, assim, não sei nem se quando você estiver assistindo esse vídeo, o que a gente está falando aqui ainda vai estar válido, porque aqui em Portugal tá uma loucura, todos os dias tem novidade. Então, eu não sei nem se você tem esse conhecimento, porque eu sei que você conhece muito dessa legislação do Brasil, mas em Portugal você saberia dizer? Os tratados internacionais, eles são bem claros em relação a isso. Você vai somar um tempo ao outro. Então, sim, você tem que contribuir pelo menos um pouco no país onde você reside hoje. Alguns tratados internacionais trazem tempos específicos. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos, ele vai trazer um tempo específico. Eu não me recordo exatamente agora, mas se eu não me engano, é pelo menos um ano contribuído nos Estados Unidos para você conseguir trazer ou levar tempo. Então, sim, você precisa, infelizmente, ter contribuído pelo menos um pouquinho no país onde você vive hoje. Faz muito sentido. Agora que a gente já tá por dentro da situação Brasil, Portugal, Brasil, Espanha, vamos falar dessa maluquice aí desse Brasil, Portugal, Espanha. Que loucura é essa? Porque um não garante salário mínimo, o outro garante, os tempos de contribuição são diferentes, a idade mínima para aposentar é diferente. Como é que dá para poder juntar tudo isso aí? Que sopa de letrinha é essa aí? E como é que vocês conseguem fazer um cálculo nessa loucura, né? Eu não entendo, me explica. O Brasil, ele tem acordos bilaterais, Brasil, Espanha, Brasil, Portugal, mas o Brasil também tem acordos multilaterais. O que significa? O Brasil tem um acordo com vários países, dentre eles alguns países aqui da América do Sul e também Portugal e Espanha. Então, o que for mais vantajoso vai ser utilizado. Então, assim, a regra, por exemplo, é entre Brasil e Espanha. É mais vantajoso em relação ao ponto de é garantido um salário mínimo para mim. Então, é essa parte do acordo bilateral que a gente vai usar. Só que ele vai ser mais vantajoso em relação a, mas eu trabalhei Brasil, Portugal e Espanha. Aí o acordo multilateral é mais vantajoso em relação a, eu vou totalizar esses 3 tempos de contribuição e assim eu vou conseguir a minha aposentadoria. Então é assim, tem acordos separados, tem esse acordo conjunto, mas tudo depende de cada
caso a caso, como eu já falei, e tudo depende também, assim, o que é mais vantajoso para você será utilizado. E aí, o que não é mais vantajoso não será utilizado. Na minha cabeça, eu tinha imaginado que onde eu contribuí mais seria o acordo considerado. Então, eu contribuí 15 anos no Brasil, contribuí 1 ano em Portugal e 2 anos na Espanha, mas estou vivendo na Espanha. Ainda assim, eu vou ter todos os direitos reservados pelo acordo mais favorável para minha situação, independente de qual acordo seja. E aí eu vou trazer o tempo. Então eu pego os 15 anos que eu contribuí no Brasil, 1 ano que eu contribuí em Portugal, trago tudo para a Espanha e consigo aposentar com um salário mínimo, se eu já tiver a idade mínima, né? Porque eu não sei quanto é a idade mínima na Espanha, eu não sei se eles também têm fator previdenciário, mas eu acho que o fator previdenciário é uma loucura exclusiva nossa, mas não sei, porque as coisas estão muito loucas nessa questão previdenciária aqui na União Europeia, não só na União Europeia, no mundo, né? Por conta de que existe um grande déficit, existe muito mais gente aposentada do que gente trabalhando, né? E tá o caos. Mas me conta, como é isso? Você vai pedir sua aposentadoria na Espanha, certo? E aí você vai conseguir pegar o que foi contribuído no Brasil, o que foi contribuído em Portugal, totalizar tudo e assim a sua aposentadoria vai sair. Você não precisa se preocupar em relação a tipo, mas eu tenho um pouquinho em Portugal, um pouquinho na Espanha, um pouquinho no Brasil. Por conta desse acordo multilateral entre os 3 países e mais outros países aqui da América Latina, você vai conseguir fazer essa totalização muito mais fácil. Tem alguns acordos, por exemplo, no Brasil e Alemanha, que não permite, por exemplo, a totalização de um terceiro país ou ainda você pedir, por exemplo, a sua aposentadoria morando num terceiro país. Então, hoje, vou dar um exemplo. Na Alemanha, se eu quiser fazer uso do acordo internacional, eu preciso necessariamente ser um residente alemão. Estourou minha cabeça de novo. Isso tem acontecido muito. Porque são situações assim que eu nunca imaginava. Tipo, eu sempre falo do acordo de não tributação, você tá falando dos acordos previdenciários, e existem os acordos de reciprocidade, onde um país se compromete a ser recíproco com outro país. E esse acordo de reciprocidade é porque aqui, os ouvintes aqui, eles têm muitas dúvidas com relação a isso. Cíntia, o país onde eu vivo não tem acordo de não tributação, mas tem acordo de reciprocidade. Se o acordo de reciprocidade estiver abrangendo a parte tributária, é a mesma coisa de ter um acordo de não tributação. Aí você tem que ver quais são as especificidades desse acordo. Cíntia, o país onde eu vivo não tem um acordo previdenciário, mas tem um acordo de reciprocidade. Se o acordo de reciprocidade abranger a parte previdenciária, você também tem que analisar, porque pode ser que o que a Aninha está falando aqui sirva para você também aí na situação onde você está. Porque quando a gente fala de reciprocidade, quer dizer assim, o que você fizer pelo meu brasileiro que está aí no seu país, eu faço pelo seu cidadão que está aqui no Brasil. Então, muitos países têm esses acordos e vocês ficam meio confusos sobre o que é que significa cada um desses. Acordo de não bitributação significa somente parte tributária. Acordo previdenciário, somente parte previdenciária. E acordo de reciprocidade, aí você tem que pegar o acordo de reciprocidade, destrinchar o acordo e verificar se tem uma parte tributária ou uma parte previdenciária dentro desse acordo de reciprocidade. Se um país diz que faz, o outro diz que faz. Que é, inclusive, o que acontece com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um acordo de reciprocidade e esse acordo de reciprocidade abrange a parte tributária, a parte previdenciária e um monte de outras partes, militar e um monte de coisa que tá lá dentro desse acordo, que é o acordo de reciprocidade Brasil e Estados Unidos, que você tá falando aí, mas a gente vai ter um episódio para falar sobre o acordo Brasil e Estados Unidos. Tenham calma, respirem. Isso que Estados Unidos, como eu falei, é onde temos mais brasileiros imigrantes, né? 1.400.000 da última vez que contaram, né? Porque desde então, com certeza, muita gente já cruzou a fronteira lá e já tem muito mais. Isso eu acho que são só os legalizados. Olha lá. Então já vou soltar um spoiler aqui sobre o acordo Brasil-Estados Unidos, só para ficar aquele gostinho maravilhoso para vocês correrem e virem assistir o próximo episódio. O acordo Brasil-Estados Unidos, ele é muito legal, sabe por quê? Porque você pode aposentar aqui no Brasil e usar o tempo que você aposentou aqui no Brasil e aposentar lá nos Estados Unidos.
Pois é. Como assim? Chocada! Já estou ansiosa pelo próximo episódio. Se você não se inscreveu ainda, tá comendo mosca, viu? Se inscreve logo aqui. Se inscreve na Contadora do Imigrante, segue a Aninha, se inscreve aqui no Conversa de Imigrante, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, pra poder não perder nada. Menina, que negócio é esse? Então, depois de eu já ter pedido a aposentadoria, eu posso levar o meu tempo para os Estados Unidos? Chocada. Quero saber, viu? Quero saber. Ó, esse spoiler foi bom, viu? Esse spoiler foi maravilhoso, eu sei. Então, me conta, quais são os principais desafios? Que eu imagino que você conheça outras advogadas e que você, né, tem todo esse relacionamento com outros advogados previdenciários, apesar de que existem muito poucos, né? Eu procuro bastante, assim, eu sigo muitos advogados de diversos setores diversas especialidades que ajudam imigrantes, mas eu vejo muitos poucos previdenciários. Quais são os desafios assim que você vê? Nossa, se você for me contratar para eu fazer a sua questão previdenciária, eu espero que você tenha uma pastinha com isso e aquilo, e a dificuldade que eu vou ter para poder fazer vai ser essa e essa. Me conta. Muito importante, já falei isso em outro episódio e vou continuar repetindo. Nunca, jamais na sua vida você vai jogar uma carteira de trabalho fora. Nunca, é um documento oficial. Nós temos sim a carteira de trabalho digital, mas a gente tem que lembrar que ela ainda é um protótipo. Isso mesmo. Ele tá em fase de desenvolvimento, apesar de já estar funcionando. Então a gente sempre vai precisar das suas carteiras de trabalho, quantas forem, temos que colocar todas no processo. Precisamos também do seu RG ou da sua CNH. Nós vamos precisar também, por exemplo, outros documentos, se a gente for aprofundar mais, assim, vamos precisar de um PPP, vamos precisar de uma CTC, nós vamos precisar de vários documentos. Então, tudo que for oficial, que comprove o seu trabalho, tudo certinho, você nunca pode jogar fora. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas aqui no Brasil que trabalham informalmente, mas no fundo, elas são CLT. Porque elas têm todos os 5 requisitos da CLT, mas elas não são registradas. No fundo. Exatamente. Quase achando petróleo, lá no fundo. Não nem precisa ir muito no fundo, é só você dar uma olhadinha que você já percebe que ela é uma CLT, mas a pessoa não registrou. Então, essa parte também, você precisa ter todos os seus soleritos guardados, você precisa saber se você já entrou com uma ação judicial para reconhecimento de vínculo, ter o número desse processo é muito importante também, ter as principais peças desse processo, como petição inicial, sentença, acórdão, por exemplo, já o cálculo de execução. Então, são coisas que são muito importantes na nossa vida, que apesar de não parecer, são. Porque, de vez em quando, lá no INSS, vai ter um ou outro erro. Sempre vai ter um ou outro erro. Porque é muita gente, é realmente muito confuso. E alguns empregadores a gente sabe que de vez em quando falham um pouco, né, nessa comunicação entre Receita Federal e INSS. Então, por exemplo, esse mês aqui teve contribuição, mas não está escrito valor. Qual é o problema disso e qual é a grande vantagem de ter tudo guardado? Não está escrito o valor, mas eu tenho o olerite desse mês. Então, talvez de considerar um salário mínimo, vai considerar o valor do seu salário naquele mês de contribuição. Então, por exemplo, o seu salário naquele mês era R$7.000. Olha a diferença que vai dar no seu cálculo entre um salário mínimo e colocar R$7.000. Muito importante, muito importante. Então, sim, você precisa de todos os documentos possíveis, não jogue nada fora. Se você tá indo pro exterior e tá vendendo tudo, se desfazendo de tudo, sua pastinha de documento leve com você. Eu trouxe comigo minha pastinha de documentos. Eu realmente me desfiz de muita coisa, joguei muita coisa fora, foi uma loucura. Mas a minha pasta de documento, que é desse tamanho assim, de documento de empresa, porque... Exatamente. Caramba, eu trabalhei em empresa, viu? E o pior é que teve empresa que eu trabalhei 3 meses, 4 meses, e aí eu tenho aquele bolinho de documento daquela empresa que só fiquei 3 meses trabalhando, mas eu tenho tudo. Então, se você tá começando a pensar em se mudar pro exterior, pare e organize sua documentação. Isso é muito importante, eu sempre digo isso aqui. Deixe o seu gov.br nível ouro para poder facilitar a nossa vida, a vida dos advogados, a vida dos contadores, porque você consegue disponibilizar uma procuração através do ECAC, se você tiver o gov.br. Você consegue autorizar a gente a fazer um monte de coisas que são super necessárias e que quando você está vivendo no exterior, você vai querer que alguém possa fazer as coisas para você no Brasil, porque você não vai poder ir no Brasil
resolver. Tô pensando em sair do Brasil, mas não sei exatamente com o que é que eu preciso realmente me preocupar, porque você fica se preocupando com a passagem, fica se preocupando como é que faz, mas não se preocupa com sua pastinha de documentos, não se preocupa em deixar uma procuração na mão de um familiar, de alguém que você tenha confiança, não se preocupa em regularizar sua situação antes de sair, que eu acho muito importante, né? Verificar se seu CPF está ok, se o seu passaporte, quanto tempo é que vai vencer o seu passaporte, porque até você chegar lá, se estabelecer para conseguir uma atualização do passaporte, emitir um novo passaporte, você precisa estar com o seu passaporte válido por pelo menos uns 2 anos, porque se acontecer qualquer coisa, seu passaporte está válido para você voltar, para poder você ir de novo, enfim, você não vai ficar preso a isso, porque até você se estabelecer, conseguir sua documentação, é bom que seu passaporte não vença, porque ele é o seu documento oficial no exterior. Então, tem muitos desses cuidadinhos que as pessoas precisam ter e elas não pensam nisso. Eu digo isso por mim, porque eu não pensei nisso. Eu pensei realmente na minha documentação previdenciária porque eu sempre fui muito organizada com relação a isso. Então, não foi algo que eu pensei para imigração. Mas é muito importante que você pense. É importante você verificar, é importante você também seguir todas essas advogadas que falam de visto. Que se você está querendo ir para um lugar desse, para visitar, você já tem que se preparar. Mas para morar, piorou. Para morar, você tem que saber de tudo. O Brasil tem acordo previdenciário com a França? Sim, o Brasil tem um acordo previdenciário com a França, muito legal também. E a gente vai falar aqui nos próximos episódios também. Olha só, e é muito legal também. É tipo Sim. Brasil-Portugal, Brasil-Espanha. Olha, Meu interesse está sendo o seguinte: tem direito garantido salário mínimo? olha, eu vou deixar um gostinho aqui pra vocês. É muito legal, porque todos os acordos internacionais são super legais. Eu, particularmente, adoro. Por quê? Porque você vai estar seguro perante a Previdência, tanto de lá quanto aqui, o que é muito importante, né? Vamos combinar. Mas esse é o spoiler só. Eu não vou dar um super spoiler como eu dei dos Estados Unidos, mas aguarde que o Brasil e França está por vir e vocês vão adorar. Tá vendo como a Ana é? Vocês estão vendo, né? Vão ter que seguir aqui para poder saber do Brasil e França, entre outros países da União Europeia. A gente vai fazer assim, como a União Europeia é muito grande, bora fazer de 2 em 2, né, Aninha? Para poder a gente já ir adiantando. Hoje Brasil e Portugal, o próximo vai ser França e Itália? Podemos fazer França e Itália, França e Alemanha, podemos fazer vários. Olha só. Me diz uma coisa, esses acordos já são acordos antigos, né? A maioria desses acordos previdenciários são acordos antigos. Eles passam por revisão ou a gente está lidando com leis antigas que, de repente, nem são mais tão atraentes ou não correspondem à realidade? Porque a realidade que eu estou pensando agora é o seguinte: nômades digitais. Nômades digitais é uma loucura, né? Eu imagino para os advogados de diversos setores. Eu imagino que para trabalhista deve ser uma loucura, para essa questão de visto, né? Advogados que cuidam de vistos. E essa questão previdenciária? Eu sei que o nomadismo digital é quase como se fosse um expatriado, né? Você fica atrelado àquele país de origem e você vai passando por outros países, mas nesses outros países você não contribui. É isso mesmo? Para você que é nômade digital e vai ficar trabalhando temporariamente em alguns países, por mais que passe de 1, 2 anos, caso o Brasil tenha um acordo previdenciário com esse país, é possível você fazer um pedido de certificado de deslocamento temporário para não ter bitributação previdenciária. Isso mesmo. Cada acordo determina um tempo. Esse tempo pode ser, por exemplo, 5 anos, alguns mais, outros menos, depende do acordo e do país, claro. E também se tem ou não a possibilidade de prorrogação desse tempo. Então, eu decidi que eu vou ficar mais 2, 3 anos, eu posso pedir ou não a prorrogação desse certificado, e aí você não vai ter a bitributação previdenciária. O problema de você estar indo para um país onde nós não temos um acordo previdenciário entre Brasil e o país onde você está indo é que, infelizmente, o certificado, ele não existe. Então, sim, você vai ter que se submeter à lei do país para onde você está indo. Minha filha, você hoje tá demais, viu? Como assim, gente? Eu achei que por eu ser nômade digital, eu ia ter um visto lá de nômade digital, eu não ia nem precisar me inscrever na segurança social do país.
Precisa se inscrever, então. Exato, porque se você tá indo fazer um trabalho, apesar de estar vinculado aqui numa empresa brasileira, mas você tá indo fazer um trabalho num país fora, vinculado à empresa brasileira, sim, você precisa. Agora, se eu tô indo, por exemplo, fazer um home office de 2 meses num país porque eu estou afim, aí já são outros 500, né? Entendi, mas então, se eu tô indo, peguei visto de nômade digital para ir para a Espanha, vou ficar lá 2 anos, eu vou ter esse certificado de deslocamento que eu vou ter que entregar à Segurança Social para que eu tenha os direitos garantidos na Espanha. Seria isso? Se eu não entregar esse certificado de deslocamento, a Segurança Social não vai saber que eu existo ali. Então, se eu tiver alguma necessidade, solicitar algum benefício, eu não vou poder porque eu não estou registrado. Então, pelo que eu estou entendendo, a indicação é, mesmo sendo visto de nômade digital, o indicado é que eu me cadastre na Segurança Social do país onde eu estou vivendo para que eu tenha acesso a esses benefícios. De preferência e única e exclusivamente se o Brasil tiver um acordo previdenciário com esse país. É isso, eu entendi direito? É mais ou menos isso. Porque assim, ó, tem muitas empresas que a gente sabe aqui no Brasil que mandam funcionários para fora do país para trabalhar lá temporariamente, o que é normal. E também temos os nômades digitais que trabalham em uma empresa fixada em um país X, mas ele fica rodando o mundo inteiro. Então, essas pessoas que estão indo trabalhar através de uma empresa que está fixada aqui no Brasil, essas vão estar totalmente seguradas pelo âmbito previdenciário brasileiro, porque você vai levar esse certificado e é um deslocamento temporário. Então, qualquer coisa que acontecer, você vai estar totalmente segurado pela previdência brasileira e tudo que você tiver direito, óbvio. E aí não é só previdenciário que a gente pode pensar. Alguns acordos previdenciários também envolvem a parte de saúde. Então, se você vai ter alguma seguridade médica, vamos dizer assim. Então, um ou outro país também, no acordo previdenciário, já une tudo isso, né? E aí, como você sabe, se outra pessoa vem de outro país e começa a trabalhar aqui no Brasil, por exemplo, você vai estar, segurada pelo SUS, porque o SUS atende todo mundo e a todos, né? Então, aí vai depender de cada país, como funciona o sistema hospitalar de lá. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e muito bem planejado. Verdade. Já estou super curiosa sobre o acordo dos Estados Unidos, porque eu sei que nos Estados Unidos ninguém tem moral com ninguém, né? Ninguém tem direito a nada nessa questão de saúde. Quero já saber se o acordo previdenciário abrange de alguma forma, essa segurança social abrange de alguma forma algum seguro de saúde, alguma coisa relacionada. Já quero saber. Aqui em Portugal, eu sabia que isso acontece muito, porque aqui em Portugal existe tipo um SUS também. Muitos cidadãos de outros países vêm pra cá somente para tratar da saúde, porque é muito caro tratar da saúde em qualquer outro lugar do mundo que não seja Brasil e Portugal, e eles vêm pra cá para tratar da saúde. Então, às vezes, a pessoa chega do aeroporto e vai do aeroporto direto para o hospital. E o sistema de saúde aqui em Portugal está caótico. Não tem médico, não tem hospital para atender essas pessoas, e mesmo assim tá chegando turismo de saúde, que chama aqui já, porque as pessoas vêm para se tratar. Lá no Brasil, as pessoas não vão por conta de que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, tenha consciência, vá para outro país procurar tratamento de saúde. Mas aqui em Portugal, as pessoas são atendidas mais rapidamente, por enquanto. Porque cada vez tem menos médicos aqui em Portugal para poder dar essa assistência. E tem hospitais que estão fechando no final de semana. Então, se você quiser parir, você tem que parir de segunda a sexta. Não pode parir sábado e domingo, porque os hospitais estão fechados. Tá nesse nível. Então, vai chegar um momento que eu acho que esse turismo de saúde, que eles chamam aqui em Portugal, vai deixar de existir, porque não tem mais condição mesmo. Olha, eu achei esse episódio aqui perturbador, tá? Fiquei com minha cabeça, estourou várias vezes aqui. Fiquei chocada muitas vezes. Achei que ia ficar tranquila, mas não. Muitas informações, assim, muito loucas relacionadas a essa questão previdenciária. Brasil e Portugal, então, nada garantido. Você pode vir para cá e ficar recebendo um salário de 300 euros mensais de aposentadoria. E é isso. Brasil e Espanha, garantido o salário mínimo tanto no Brasil quanto na Espanha, né? A Espanha também paga o mínimo que ela estiver pagando de salário mínimo, pelo que eu entendi. Não? Não. Ai, chocada de novo. Como é isso, então? O Brasil, no acordo, ele garante o salário mínimo do Brasil. O Brasil, no acordo, garante o salário mínimo do Brasil. E a Espanha não garante nada.
Então, se eu levo o meu tempo de contribuição para a Espanha, pode ser que eu também fique ganhando 300 euros por mês. Aí tudo vai depender da lei da Espanha, que aí é mais específico. A gente vai entrando cada vez mais em várias leis, porque a gente não tá mexendo só com uma, né? A gente vai estar mexendo com duas leis de dois países totalmente diferentes. Apesar da Seguridade ser parecida, ainda temos muitas diferenças, né? Então, sim, nós temos que analisar caso a caso, porque dependendo de como for, o seu benefício vai ficar, assim, pouco. Não desanimando Pouco, desanimando. ela foi muito gentil. O seu benefício vai ficar insuficiente para o seu sustento mínimo. Não, E é por isso que a Ana tá sempre dizendo, mantenha as duas aposentadorias, né? Se você não é um investidor, não tá já se preparando, a previdência privada, a Ana também já falou que previdência privada acaba, certo? Acabou o seu valor investido, né? Não tem mais rendimentos ali, acabou a previdência. Então não é algo garantido pro resto da sua vida. Se você resolver que vai viver 110 anos, talvez a previdência privada não garanta o seu sustento. Então, ter uma previdência pública pode ser interessante. Se você é uma dessas pessoas descontroladas que não consegue guardar dinheiro, paga todo mês o seu boleto GPS, né? Só para garantir que você não vai passar fome, né? Na velhice, que você vai conseguir se aposentar, talvez. Vou tentar dar uma tranquilizada para quem tá morando na Espanha. A Espanha, ela tem lá um cálculo anual de quanto mais ou menos um espanhol precisa para viver. Lembrando que esse cálculo é um cálculo básico, né? Então eles tentam o máximo possível deixar ali tudo certinho, todas as aposentadorias maior ou igual àquele cálculo. Então a gente tem que lembrar disso. Só que o que eles pagam para uma pessoa, por exemplo, vamos colocar assim, no salário mínimo, não pode ser o suficiente para você, porque tudo depende do seu padrão de vida. Então a gente tem que lembrar disso também. A gente tem essa garantia, mas não significa que ela vai ser o suficiente. Aqui no Brasil também temos a garantia do salário mínimo, mas é suficiente ou não é o suficiente? É por isso que lá no primeiro episódio a gente também falou da questão de contribuir com 11%, com 20%, em cima do valor mínimo, em cima do valor máximo, quanto é que você vai ter de retorno. Tudo isso precisa ser pensado. Se você está morando na União Europeia, está recebendo em euros, pode ser uma possibilidade para você pensar em contribuir com o valor máximo. O valor máximo é 7 mil e pouco também, né? O máximo é bastante máximo. Mas, de repente, você contribui com algo entre o mínimo e o máximo para poder receber um valor maior do que o mínimo no seu momento de aposentadoria, né? Inclusive, vocês já podem procurar a Ana para ela fazer os seus cálculos de quanto é que você precisa contribuir por mês e por quanto tempo para se aposentar com o tanto que você acha que é confortável para você. E isso se chama planejamento previdenciário. E assim como o planejamento fiscal é muito importante para o seu futuro. Para de marcar bobeira, pelo amor de Deus. Depois tá aí velho passando fome. Tenha vergonha na cara. Aninha, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje novamente. Muito obrigada pela sua companhia em todas as semanas aqui durante essa temporada do Conversa de Imigrante. E espero te ver na próxima semana. Espero não, você tá intimada. Com certeza estarei aqui na próxima semana. E como é que as pessoas falam com você mesmo? A Cíntia vai deixar tudo aqui na descrição, podem ficar tranquilos. Mas vocês conseguem falar comigo via Instagram. Meu arroba é anabeatrizhadv ou via WhatsApp, só me mandar um WhatsApp DDD 19, porque lembrando, estou no Brasil, então DDD 19 998056377. Só dá um oi. Isso, porque tem muita gente que não tá vendo a gente. Inclusive, se vocês quiserem conhecer a minha, a Ana, vem ver a gente aqui no YouTube. Beijo, até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal!